meditação, uma reflexão da palavra de Deus, onde se encontra em Levítico 18. Hoje vamos falar sobre homossexualismo e lesbianismo, o que a Bíblia nos fala a respeito. Assim diz a palavra do Senhor: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, quem os cumprir encontrará nelas a vida. Eu sou o Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, está dizendo aqui nesta manhã, para mim, para você, para todos os ouvintes que me escutam, aqui o Senhor está usando Moisés para entregar para os filhos de Israel as suas leis, as suas ordenanças. E a palavra de Deus está dizendo que Deus, entregando para Moisés passar para o povo, ele está dizendo que aqueles que cumprir, ou seja, as suas leis, as suas ordenanças, encontrará nelas a vida, ou seja, os que guardar essas palavras, ou seja, os que guardarem esses mandamentos, eles encontrarão a vida, ou seja, a vida eterna, diante da obediência que eles vierem a obedecer, a guardar essa palavra. A palavra de Deus está dizendo, aqui Moisés começa a proibindo, ou seja, certas uniões naquele tempo que era abominável, que as nações em volta já haviam praticado e que Deus agora estava proibindo os filhos de Israel de vir cometer estes mesmos erros que as nações em volta já tinham praticado, e que por conta disso Deus estava lançando fora essas nações da presença de Israel. E Deus fala para o povo: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isto é abominável. A palavra de Deus está falando, meu irmão, isto é pecado. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a prática do homossexualismo e lesbianismo é pecado. Um homem se deitar com um homem, uma mulher se deitar com mulher. A palavra de Deus é bem clara. Deus reprova, Deus não aceita essa conduta. E Deus não mudou, meu irmão, aquilo que era pecado no passado, que Deus proibiu no passado, Deus está proibido nos dias de hoje. E mesmo assim, muitos nos dias de hoje têm ignorado esta santa verdade, têm ignorado os mandamentos da palavra de Deus e têm se inflamado nessa prática que Deus abomina, que Deus reprova. Lá em Romanos 1:26, a palavra de Deus está dizendo que é por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberão em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. O que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que por conta dessa prática de muitos, ou seja, não aceitar a verdade, ignorar a palavra de Deus, não querer ter conhecimento de Deus e aceitar aquilo que Deus determinou como proibição, como se diz, para o homem não vir praticar, como ele tinha proibido para os filhos de Israel. Nos nossos dias atuais também, meus irmãos, está havendo muito essa prática, ou seja, o homossexualismo e o lesbianismo, ele tomou de conta, ou seja, se alastrou sobre a terra, e muitos na sociedade já acostumaram, já aceitaram essa prática como algo normal, como algo natural. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma do passado, é a mesma de hoje e é a mesma, continuará sendo até o fim. Ela não muda. E a sociedade nos dias de hoje e as mídias têm trabalhado na mente das crianças, de jovens, de mulheres, de homens, e feito de tudo para que as pessoas venham entender que esta prática, ou seja, é algo natural, que é algo, ou seja, aceitável, mas a Bíblia está condenando, mas a Bíblia está reprovando, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo em Romanos 1:26, que por conta desses tais não aceitar a palavra, não querer, ou seja, o conhecimento de Deus,
de sua vontade, Deus também entregou essas paixões, ou seja, Deus permitiu as mulheres e os homens, ou seja, dos dias atuais, se inflamar de desejo sensual na sua própria natureza, ou seja, homens com homens, mulheres com mulheres, cometerem torpeza, o que é torpeza? Cometerem abominações, ou seja, desonrarem os seus próprios corpos. Por que desonrar os seus próprios corpos? Porque o corpo do homem e da mulher, ele foi criado para louvar, para exaltar a Deus, ou seja, para o Espírito Santo de Deus habitar. E o homem e a mulher, eles têm desonrado estes corpos com essas práticas abomináveis, ou seja, eles estão corrompendo os seus corpos. Quando eles se mantêm nessas práticas, se mantêm, ou seja, praticando esses atos indecentes. Por isso a palavra de Deus está dizendo que eles receberão em si o castigo que as suas perversão requereu. Por quê? Por praticar tudo aquilo que é reprovável e depravado diante de Deus. Porque a palavra de Deus fala. Por isso que a palavra de Deus no início está dizendo: guardarei os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Lá no livro de Provérbios, a palavra de Deus está dizendo, Provérbios 8, 35, 36, porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida, ou seja, e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que se decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus fala em Provérbios que todos aqueles que encontram o Senhor, ou seja, alcançam o favor, que aceita a sua palavra, recebe a palavra de Deus, ele alcança a misericórdia de Deus. Mas aqueles que se decidem afastar, ou seja, essas pessoas que não aceitam, que rejeitam o conhecimento de Deus, como está escrito em Romanos, que não aceita a sua verdade, rejeita a sua palavra, a palavra de Deus está dizendo que essas pessoas que estão nessa prática, elas mesmas se flagelam, ou seja, elas estão fazendo mal às suas próprias almas. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: todos os que me desprezam amam a morte. É isso que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã. Então, meus irmãos, vamos acatar, amados ouvintes que me ouvem, para que nós não venhamos cair nessa prática. Se você está nessa prática, meu irmão, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão de seus pecados, abandona essa prática e o Senhor Jesus Cristo estará iluminando os seus pensamentos e direcionando os seus passos e te entregando-se a vitória. E a vitória, meu irmão, é a vitória do arrependimento. É a maior vitória que o homem pode receber nessa vida. Fiquem todos na paz do Senhor. E aquilo que eu não pude falar, com o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. A paz do Senhor Jesus. Amém.